Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal, a gente fala muito sobre o Flamengo e assim, só curtam, galera. Na verdade, só curtam, assim, não tem muito o que falar de tática. Assim, foi o Flamengo meteu 8-0, a maior goleada da história dos pontos corridos no time do Vitória. Veja, a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de Futebol foi em 1983. Uma vitória de 10-1 do Corinthians sobre o Tiradentes, tá? Se eu não me engano, um time do Piauí. Ou da Bahia, não me lembro agora, honestamente. Era do Nordeste, definitivamente. O Flamengo foi lá e meteu 8 no Vitória, um time de Série A. É uma coisa impressionante o que a gente viu há pouco no Maracanã. Tá? Então, assim, qualquer adjetivo que eu jogue aqui vai ser pouco. Tem certas coisas que transcendem o futebol, tem certas coisas que colocam para todo mundo o que pode ser, onde pode chegar esse time do Flamengo. Acho que essa é a reflexão que cabe nesse momento, né? O Flamengo meteu 8-0 no Vitória, assim, e muita gente no clube de membros, aliás, vire membro aqui do canal, tá? Clicando no botão que tá aqui embaixo. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras fez 3-0 do Sport, uma galera se preocupada, o Flamengo vai ter que ganhar de qualquer forma. O Flamengo não só ganhou, mas fez 8, assim, com minutos ali do primeiro tempo e do segundo tempo, os primeiros minutos, assustadores. Assim, uma coisa que transcende muito o futebol. Sabe quando você sente no ar uma coisa que você fala, o que está acontecendo aqui? O que a gente está vendo acontecer no Flamengo, a história, eu não me refiro só a esse jogo. Eu me refiro dos últimos anos. Sabe? Para aproveitar, gente. Porque o que está acontecendo é muito grande. Numa Copa, eventualmente, o time pode se complicar, né? O Flamengo, por exemplo, foi eliminado da Copa do Brasil, uma competição que nem levou a sério, tão a sério assim. É óbvio que os jogadores que entraram em campo levaram a sério, é evidente isso, mas o Flamengo não entrou jogando a vera por causa de a Copa do Brasil ser uma Copa terciária, uma competição terciária no calendário do futebol brasileiro. E aí a CBF faz essa virada de mesa, e aí agora a Copa do Brasil valeria também a pena, né? Mas eu não quero me ater a isso, eu quero me ater ao que está acontecendo a partir do momento em que o Flamengo entra nos eixos e consegue essa virada na sua história, e a gente vê sucessivamente espetáculos no Maracanã, né? Independentemente do time, e calhou de nas últimas semanas ou nos últimos 3 jogos a gente vê massacres do Flamengo contra a Internacional em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, agora contra o Vitória, um time tradicional de Série A, vice-campeão brasileiro em 1993. Assim, é muita coisa grande acontecendo. Então eu peço a você, eu faço um apelo quase a você que me segue aqui no canal, que desfrute. Aí você vai falar, Bernardo, mas você já foi um crítico tantas vezes? Sim. Crítico nos momentos em que havia necessidade, merecimento de críticas. Porque é assim o futebol. E também há que se tirar o chapéu para o que está acontecendo nesse momento. Que é uma coisa, neste momento eu me refiro exclusivamente aos minutos que sucedem o que a gente viu no Maracanã nesta segunda-feira, essa goleada de 8-0, que é uma coisa brilhante. Assim, eu acho que todo mundo que gosta de futebol se emociona com uma situação dessa. Eu fico arrepiado, porque eu estou falando aqui para vocês do fundo do coração e dando um depoimento de quem já viu o Flamengo passar por cada coisa, gente. Os mais novos, assim, vão... Eu já vi o Flamengo no seu apogeu, já vi o Flamengo brigar para não cair, e agora a gente vê o Flamengo
que de 2019 para cá é fortíssimo em tudo, em todas as competições. E por alguma intempérie, alguma coisa assim, pode perder um campeonato, uma Copa, porque, como eu disse, é imprevisível. Né? O Pitico, que está indo para o Palmeiras, aliás, o Andrés Pereira, entrega um gol e o Palmeiras ganha uma Libertadores, sabe-se lá, nem o palmeirense sabe como ganhar aquela Libertadores do Flamengo. Mas aí no ano seguinte o Flamengo volta para uma final de Libertadores, é campeão, e aí vai fazendo com que a gente entre numa espiral de sucesso só, sabe quando você fala, isso aqui não vai acabar, sabe? Porque assim, eu sempre ouvi ao longo da minha vida que o futebol é cíclico, só que cada vez menos diante do Flamengo ele parece ser cíclico. Me parece que é uma coisa para muito tempo, porque vai ter que ser alguma coisa muito fora da curva para que essa hegemonia, para que essa sucessão de jogos grandes acabe, sabe? Porque o que está acontecendo foi uma exibição de gala do Flamengo, uma exibição, melhor dizendo, de gala do Flamengo, mais uma. Então tá todo mundo nesse momento em êxtase. Por isso que eu peço a você, deixa o like, porque eu tô falando no fundo do meu coração, do fundo da alma, sabe? É algo inexplicável. O que a gente está presenciando é a história sendo contada e a gente está presenciando a história, né? É uma coisa fantástica, é uma coisa fora do comum, completamente fora do comum. Então eu falo, desfrutem, desfrutem. E assim, torna-se tudo ainda mais, digamos, mágico a partir do momento em que você tem um técnico que era para ser um quebra-galho quando o Tite foi demitido, que é o Felipe Luiz, e torna-se assim uma coisa fora de controle. As contratações muito bem feitas. Pelo José Boto, aqui eu já critiquei, aqui eu já elogiei. Todo mundo sabe da minha história com o José Boto, e isso tornou-se público. E o camarada vai lá e faz contratações incríveis, cara. O que o Saúl tá jogando é um absurdo. O próprio Jorginho, que é uma contratação dessa gestão, contratações de outras gestões também. Não vem ao caso agora falar essa é melhor, essa é pior. Não. Eu acho que existe todo o rubro-negro que se preze, que não está preocupado com outra coisa, em ter razão aqui, em ter razão acolá, está passando por um momento, especificamente agora, quando você assiste ao vídeo, de um momento sublime, cara. Uma coisa sublime, de outro mundo. Então eu acho muito importante, de verdade, que vocês curtam esse momento. Porque eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. Deixe o like neste vídeo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.